curso. Nós tivemos um evento muito exitoso no Casa Herborais Alta Vista também, clientes ali com reservas de unidades e muita coisa ainda por acontecer nesse final de semana. Então, vale a pena sua visita na LG Mota Mag Store ou em um dos 40 plantões de vendas da LG Mota Imóveis. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos que estão movimentando a região metropolitana de Campinas, mas na próxima semana, véspera de Natal, estaremos de volta, hein, Léo? Com certeza, bem próximo do Natal. Agradeço a todos pela excelente audiência e até o próximo final de semana. Os trabalhos técnicos foram deles, por gentileza. Câmera aberta. Começamos com Edson Freitas, por gentileza. Levanta, tá presente, olha lá, ó. Grande craque. Lucas Pessoa também. Muito obrigado, sempre fazendo a mágica das imagens. E ele, direto de Hollywood Boulevard. Pedro. É o Will Smith de Campinas, interior paulista. Muito obrigado também nas imagens da LG. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário e vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Campinas recebe a partir de hoje, sexta-feira, o festival Vivência Nordestina. O evento acontece até domingo no estacionamento do Unimart Shopping, das 11 da manhã às 10 da noite, com entrada gratuita. O festival promete transportar o público para o clima, a cultura e os sabores do Nordeste, reunindo música, gastronomia típica, atrações para toda a família e diversas experiências imersivas. Entre os destaques gastronômicos estarão pratos conhecidos do público, como o baião de dois, carne de sol, acarajé, tapioca, buchada, cuscuz, além de doces tradicionais e pratos marcantes de diferentes estados nordestinos. Com a programação para todas as idades, o evento contará com shows e apresentações culturais. Haverá também área Kids com atividades e brinquedos para as crianças. Ambiente pet friendly e muita variedade de pratos típicos. Tá aí uma excelente opção para a sua sexta-feira. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 34 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou na companhia do Circuito Imobiliário. Amanhã tem a reapresentação a partir das 10 horas da manhã na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Sexta que vem, edição inédita logo depois do Jornal Gente, que é a sua companhia de segunda a sexta-feira das 8 às 10 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é o meu convidado, você é a minha convidada para saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas e em boa parte do nosso interior de São Paulo que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes.
pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais de onde você estiver no mundo, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem as nossas imagens direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad com os bastidores aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. Você pode nos acompanhar também pelo Bandplay, o aplicativo do Grupo Bandeirantes, que tem todo o nosso conteúdo gratuitamente na palma da sua mão, inclusive as transmissões ao vivo dos programas aqui dos nossos estúdios. Você também está sintonizado pelo bandmulti.com.br? Então, uma ótima sexta-feira. bandmulti.com.br é o portal mais ágil e dinâmico da região, com a aba ao vivo. Clicou, acompanhou em tempo real o que está acompanhando na região de Campinas. Às 10h36, WhatsApp liberado pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. 19971021493. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos com Edson Freitas na mesa de som, com o Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação é do Gil Kleber. Vamos começar trazendo informações para você que está conosco nesta manhã, nos dando carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista, ou você que está dentro do transporte público com uma mudança para hoje, hein? A linha 416, que atende o Jardim do Lago, vai contar com veículos adicionais na frota e novos horários, começando já neste final de semana. Essa linha, ela liga o Jardim do Lago ao terminal metropolitano. É o terminal que fica abaixo da rodoviária. Passa pelo corredor central, passa pelo Campinas Shopping e pela movimentação de Natal, de compras de fim de ano, a frota será ampliada de 2 para 3 veículos aos sábados. O intervalo vai reduzir de 60 para 40 minutos. Aos domingos e feriados, como já ocorre durante o dia, serão 2 ônibus circulando também no período noturno e os intervalos caem de 120 para 60 minutos. 120 minutos, 2 horas para esperar o busão. Vai reduzir para 1. Uau, agora vai ficar muito mais rápido. Ainda tem informação também aos sábados, as partidas do Jardim do Lago pela Rua Socorro serão entre as 5 da manhã e as 11 horas da noite. E do terminal metropolitano, o primeiro ônibus sai às 6 da manhã e o último sai meia-noite. Se quiser saber mais informações, você pode conferir no portal bandmulti.com.br, no texto assinado pela Maria Eduarda Lopes e com todo o nosso time do portal Bandmulti. Às 10 horas da manhã e mais 38 minutos, já para o motorista que está nesse momento na rodovia Santos Dumont, atenção na chegada a Campinas para quem vem de Indaiatuba, trânsito lento na região da Avenida Prestes Maia, entroncamento entre a própria Santos Dumont e a rodovia Anhanguera, num dos principais acessos à cidade de Campinas. No corredor Dom Pedro I, obrigado a você que está conosco também nos dando carona, seja sentido Anhanguera, seja no sentido Vale do Paraíba, no sentido Jacareí. Nesse momento, trânsito lento na região de Itatiba. A rodovia Luciano Consolini, que é a SP-063, ela é uma vicinal de acesso à cidade de Itatiba ou acesso de quem está em Itatiba para Dom Pedro. E por conta da lentidão no trecho entre a Perimetral e a Dom Pedro I, isso também provoca lentidão para o motorista que está na Dom Pedro, sentido Campinas. Saindo de Itatiba, o motorista precisa ter paciência. Mais cedo, o anel viário Magalhães Teixeira também registrou lentidão, mas agora, às 10h39, o trânsito já é considerado normal por lá. No sistema Anhanguera Bandeirantes, para o motorista que está a caminho de Campinas, a rodovia Anhanguera tem um trecho de lentidão próximo à região do Matão, em Sumaré, na pista sentido São Paulo. Essa lentidão é por conta do excesso de veículos. Ali tem o Jardim Conceição, ali é na região também um pouco antes do Nova Veneza. A melhor opção para quem vem a Campinas das cidades vizinhas é a rodovia dos Bandeirantes. Para quem está em Campinas e vai seguir sentido São Paulo, as duas rodovias estão com boas condições. Na Anhanguera, aquele trecho lento sempre em Jundiaí, passando do quilômetro 62 para o quilômetro 60.
E na rodovia dos Bandeirantes, apenas a lentidão na chegada à cidade de São Paulo. No mais, motorista faz boa viagem. Agora, porque mais cedo um protesto bloqueou a rodovia Anhanguera, chegando a 4 quilômetros de congestionamento. Da noite de ontem para a madrugada de hoje, uma manifestação bloqueou a pista sentido sul da rodovia Anhanguera. Segundo a concessionária que administra o trecho, o protesto aconteceu no quilômetro 20, na altura de Osasco. O motivo? São Paulo ainda sem energia elétrica em diversos bairros, depois de 2 dias com impactos muito fortes pelos ventos que chegaram a quase 100 km por hora. Vamos saber a condição de momento por lá na capital paulista. A repórter Caroline Correia já está conosco e traz os detalhes para você que vai à cidade de São Paulo saber o que te espera pela frente. Bom dia para você, Caroline. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Eu estou no Portal do Morumbi. Hoje, aqui a região segue sem energia. Inclusive, atrás de mim é uma clínica que atende crianças autistas. E eles estão sem atendimento desde a última terça-feira, por volta aí das 11 da manhã, quando a energia acabou, porque eles precisam estar aqui com as crianças, então eles fazem todo o acompanhamento e a gente sabe que é muito importante que as crianças continuem fazendo toda a rotina, né? Mas aqui eles precisaram suspender o atendimento. Eu conversei mais cedo com a recepcionista, ela me contou que assim que entra, liga para a Enel para ver o que eles vão dar, qual é o retorno, se vão atender. Hoje ela disse que nenhuma resposta eles deram. Ontem eles falaram, a gente vai às 8, vai às 11, vai às 10, enfim, vai colocando o horário e não apareceram. Então aqui são 3 dias, outros locais também seguem na mesma situação. São mais de 48 horas sem energia em muitas regiões de São Paulo. Nesse momento, só a capital paulista tem mais de 580 mil casas sem energia, é uma situação complicada. A Júlia Sarmento fez essa reportagem que a gente pôde assistir, que a gente vai assistir logo mais também, né, mostrando esse impacto. E não só essa questão, né, da energia em si, com essa falta do abastecimento, também está impactando a Sabesp, por exemplo, que precisa da energia para fazer o bombeamento. Então, tem regiões de São Paulo também que está sendo impactada com isso. Então a situação realmente não é de normalização ainda. A Enel diz que está tentando correr atrás, está tentando fazer todo o trabalho para normalizar o quanto antes, colocando as equipes na rua, mas ainda a situação é complicada, né? A gente está seguindo, acompanhando, a todo momento chegam notícias, notas, enfim, mas a situação ainda não é de normalização por aqui. Muito obrigado a Caroline Correia. É um cenário de filme de terror que está acontecendo em São Paulo. O aeroporto de Congonhas ainda tem reflexo também se você tem voo marcado. Depois de 2 dias de um caos provocado pelos fortes ventos que atingiram a Grande São Paulo, o aeroporto de Congonhas, na capital paulista, um dos mais movimentados do país, hoje pelo menos amanheceu com uma certa tranquilidade. Depois de 2 dias caóticos com voos cancelados, não tinha como subir algumas aeronaves com aquele vento que colocava em risco a segurança do voo. O painel de voo no site da Arena Brasil, empresa que administra Congonhas, aponta que, nesse momento, apenas 4 voos saindo de São Paulo foram cancelados, sendo um deles da Gol com destino a Belo Horizonte. 6 voos foram cancelados que chegariam à capital paulista. E, em nota, a empresa, que é a concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, disse que a situação no terminal foi normalizada. Nem chegou a citar esses cancelamentos, mas que estão ali no painel para os passageiros. Entre quarta e quinta-feira, 419 voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas. Perdão, em São Paulo. Só em Congonhas foram 302. Em Guarulhos, 117. Então, repetindo o número, 419 cancelamentos de voos na capital paulista entre quarta e quinta-feira. 302 no aeroporto de Congonhas, 117 no aeroporto de Guarulhos. Quando os aeroportos em São Paulo têm algum problema por condições de tempo, por dificuldades climáticas, qual é o impacto direto para Campinas? O Aeroporto Internacional de Viracopos. E ele sofreu também com mudanças por conta do vendaval lá da capital paulista nos últimos dias.
Nath Luquezzi, muito bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, registrou aí 22 cancelamentos de voos que estavam programados para ocorrer até às 11 horas e 50 minutos da última quinta-feira. A decisão ocorreu devido ao vendaval, que afetou os aeroportos da capital paulista e gerou esse reajuste da malha aérea. Dos 22 cancelamentos, 11 são de partida e os outros 11 são de chegada. As readequações de voos por parte das companhias aéreas afetaram voos que estavam previstos para diversas regiões do país em função da reprogramação das operações das aeronaves. Apesar da situação, o aeroporto operou sem restrições para pousos e decolagens no dia de hoje e de ontem também. Contrário do que aconteceu, Viracopos não recebeu voos alternados dos aeroportos na capital paulista. Na quarta, dia 10, 9 voos desviados de São Paulo pousaram em Campinas. Em nota, a concessionária de aeroportos Brasil Viracopos recomenda que os passageiros consultem, assim, a situação de seus voos com as respectivas companhias aéreas antes de se deslocarem para o aeroporto. Mas o que tudo indica é que já hoje, sexta-feira, tudo está normalizado. Nesse momento, em Campinas, às 10h46, o CEPAGRE da Unicamp aponta que o vento aqui na cidade está na média dos 10 km por hora. A temperatura está em 28,3 graus. A mínima hoje registrada foi na casa dos 19 e, por enquanto, é a temperatura mais alta até aqui do dia. Porém, a tendência é de que o termômetro suba. A umidade relativa do ar está em 58%. Não choveu em Campinas nas últimas 24 horas. Isso seguirá nos próximos dias, Nath Luquezzi? Provavelmente teremos chuvas ainda hoje. A sexta-feira será aí de muito sol, mas sol entre nuvens. O padrão de nebulosidade é o que contribui para essa sensação de abafamento, típica combinação entre alta umidade e temperaturas elevadas. Hoje a máxima será de 30 graus e ainda hoje o avanço de um sistema meteorológico aliado à umidade transportada da Amazônia em direção ao nosso estado deixa o estado assim em atenção às devidas possibilidades de pancadas de chuvas isoladas que podem sim vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A previsão é que a nebulosidade se intensifique ainda mais com as pancadas de chuva e todas essas condições são resultado de uma entrada de uma massa de ar seco. No final de semana, a previsão é o retorno do tempo instável, com chuvas que podem ser volumosas, frequentes e acompanhadas de temporal. A expectativa é que as temperaturas também diminuam aí pelo menos 3 graus, então finalzão de semana chuvoso. Infelizmente, né? Estava esperando o solzinho no final de semana, mas não vai rolar não. Bastante chuva. E é logo no final de semana que a chuva chega. Agora, o final de semana passado também teve pouquinho de chuva, mas na segunda e na terça-feira é que realmente a precipitação foi mais forte aqui na cidade. Quarta e quinta a chuva deu uma trégua, mas existe uma regra em Campinas, depois das tragédias com quedas de árvores recentemente, que determinado volume de água acumulada é suficiente para o fechamento de bosques e parques aqui da cidade. Eles ficaram fechados na quarta, eles ficaram fechados na quinta. E hoje, Nath Luquezzi? Então, a Prefeitura agora reabriu os 25 parques e bosques municipais e a Mata Santa Genebra também na manhã de hoje, 12 de dezembro. Depois da redução no acumulado de chuvas, essas áreas já haviam sido fechadas na última quarta-feira, dia 10 de dezembro. Os parques funcionam todos os dias, exceto o Bosque do Jequitibás, que fica fechado às segundas-feiras. Aí, como o Heitor bem mencionou, esse decreto que dispõe sobre a Operação Chuvas de Verão é o que estabelece como medida preventiva que os parques e bosques sejam fechados à visitação pública quando o acumulado de chuvas em 72 horas atingir 80 milímetros. Então, nessa sexta-feira, o acumulado bateu ali na trave e está em 79 milímetros. Então, por enquanto, eles estão mantendo os parques abertos. 10h49, um rápido intervalo, rapidíssimo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, porque na volta a gente conta também os acontecimentos das últimas horas aqui na cidade. A Justiça concedeu um habeas corpus para o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, que foi preso no último dia 12 de novembro em uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em licitações. Nós vamos trazer também a história de um idoso que foi preso após agredir a namorada dele, também idosa, aqui em Campinas, com golpes de marretada na cabeça. E uma investigação do GAECO, do Ministério Público, que cada vez mais chega a pessoas ligadas a facções criminosas que agem no estado de São Paulo, no plural. O que a gente sabe pelo histórico das ocorrências é que
No estado de São Paulo existe uma facção, aquela, PCC, que nasceu na cadeia de Taubaté e se espalhou pelo estado, que acaba controlando o crime organizado. Mas tem uma cidade aqui da região que é um núcleo de tentativa de entrada do Comando Vermelho para dividir esse espaço territorial do crime organizado. A gente vai explicar mais sobre isso em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Praça Arautos da Paz segue com a programação da Vila Natalina Sonho Encantado até o dia 14 de dezembro. O espaço funciona hoje, sexta-feira, das 5 da tarde às 10 da noite e no sábado e domingo, das 11 da manhã às 10 da noite. O local reúne 50 operações de gastronomia e artesanato, além de área para as crianças. A agenda inclui corais, teatro, desfiles e apresentações musicais. E a entrada é de graça. O evento conta com a Alameda Solidária, composta por 4 espaços de alimentação e a Árvore dos Desejos. Os visitantes podem retirar uma bola numerada mediante doação a partir de R$ 5,00 com arrecadação destinada a instituições. O local oferece opções de comida como panetones, massas e doces, além de brinquedos infláveis e de parque de diversões. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 53 minutos. Daqui a pouquinho você participa conosco pelo nosso WhatsApp 19971021493. Como o tempo hoje é curto, vou pedir para você mandar aquela mensagem de áudio, 1 minuto, 1 minuto e meio, que a gente até aí consegue colocar também a sua participação para tentar girar o máximo possível. Os últimos dias têm sido corridos. Sei que eu quero sempre ter a sua participação, mas é que as coisas vão acontecendo e a gente vai sempre tentando informar você em tempo real de tudo. Por exemplo, casos que marcam as últimas horas aqui na região de Campinas. A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, concedeu um habeas corpus em favor do vice-prefeito de Hortolândia, Carlos Augusto César, o Cafu, ele que foi eleito pelo PSB. Cafu foi preso no dia 12 de novembro durante a Operação Coffee Break da Polícia Federal, que investiga fraudes em licitações na área de educação em várias cidades da região de Campinas. Essa investigação passou também pela cidade de Sumaré, mas a prisão foi de uma autoridade na cidade de Hortolândia. O TRF3 substituiu a prisão preventiva por uma série de medidas cautelares. Por exemplo, o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, ele tem que se afastar das funções públicas e está proibido de assumir novos cargos ou funções públicas. Ele também está proibido de acessar o local de trabalho, ou seja, não pode, nesse período em que ele está na cautelar, pisar no prédio da Prefeitura de Hortolândia. Está proibido de sair do município sem autorização prévia da Justiça.
proibido de sair do país e teve que entregar o passaporte físico à justiça. Além disso, ele tem uma monitoração eletrônica, comparecimento mensal em juízo, o famoso assinar a carteirinha no fórum, está proibido de manter qualquer forma de comunicação com outros agentes públicos e demais investigados na operação. A decisão que concedeu o habeas corpus impôs as cautelares também será estendida aos demais presos na operação. O vice-prefeito de Hortolândia e os secretários municipais de Educação e Habitação foram exonerados após a operação da Polícia Federal no dia 14 de dezembro, não foi ainda, é quando saiu a decisão no Diário Oficial de Hortolândia. Desdobramentos dessa operação. Exonerados foram, portanto, Cafu, vice-prefeito, que também respondia pela Secretaria de Governo do município, Fernando de Moraes, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Rogério Mion, secretário de Habitação, Carla Ariane Trindade, diretora de Departamento Almoxarifado e Patrimônio. Então, pelo que eu entendi da decisão, todos eles têm a mesma cautelar. Não podem voltar ao serviço público, não podem sair do município sem a autorização da justiça, precisam comparecer ao fórum, estão sendo monitorados e não podem sequer pisar no Paço Municipal de Hortolândia. De acordo com as investigações da Polícia Federal, lobistas intermediavam contatos entre a empresa Life Tecnologia e a Prefeitura de Hortolândia. Também está sendo investigado o esquema em outros municípios. Mas focando aqui especificamente nesse caso, o dinheiro obtido era lavado por meio de atuação de doleiros que pagavam propinas aos envolvidos. Os investigadores identificaram que a maior parte dos créditos recebidos pela Life entre 2021 e 2024 vem de recursos públicos. Os valores arrecadados de Sumaré, Hortolândia e Morungaba somam quase 100 milhões de reais. A Polícia Federal também descobriu um valor de aproximadamente 11,7 milhões, ligados possivelmente à cidade de Limeira. Além de autoridades municipais, o sistema envolvia empresários, doleiros e lobistas. Às 10 horas e 57 minutos, Manhã Bandeirantes traz também casos de violência que marcaram as últimas horas aqui em Campinas. Um idoso foi preso após agredir a companheira com marretada na cabeça. Nath Luquezzi, conta onde tudo aconteceu, a história completa e os desdobramentos depois desse crime que foi registrado como tentativa de feminicídio. Uma mulher de 64 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio dentro da própria casa no Parque Valença, aqui em Campinas, na última quinta-feira, dia 11 de dezembro. O autor da agressão, de 79 anos, foi preso. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida na cabeça com uma marreta pelo companheiro, que só parou após ser contido por vizinhos que ouviram o ataque. Segundo testemunhas, ele deferiu ao menos 3 golpes de marreta na cabeça dela. A mulher foi encontrada desacordada pelo Corpo de Bombeiros, porém com sinais de vida. Ela foi imediatamente socorrida e encaminhada ao hospital da PUC Campinas. Segundo o enfermeiro, a vítima está em estado muito grave. De acordo com o boletim de ocorrência, suspeita-se que o homem sofre de Alzheimer e por isso teria cometido o crime motivado por alucinações nas quais a companheira o dopava e o traía. O autor da agressão foi detido no local, ainda agressivo, e conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Se comprovado que ele é inimputável, que ele tem uma doença, ele pode ser levado não para uma cadeia, mas para um hospital psiquiátrico. Agora, a mulher precisa de uma proteção, a mulher precisa estar segura nessa situação. O Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulher no mundo. Nesse ano de 2025, os números estão chegando à casa de 1.000 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. Você certamente já ouviu a expressão "o machismo mata". Mas é preciso aprofundar um pouco mais esse debate. A Olivia Freitas preparou uma reportagem porque existe um debate no Senado, um projeto de lei que quer transformar misoginia em crime no país. Da mesma forma como o racismo já é considerado crime, da mesma forma como a transfobia, a homofobia, a misoginia é o ódio contra as mulheres. E esse ódio está crescendo cada vez mais nas redes sociais
na internet e em páginas de um grupo de homens que se intitulam formadores de opinião. É o chamado Red Pill. Você já ouviu essa expressão? Red Pill é um conceito em que os homens tentam ensinar, principalmente para os mais jovens, o que significa, na cabeça deles, ser homem, essa coisa de machão da sociedade. Esse discurso, segundo especialistas, ajuda no número alto de casos de violência contra as mulheres a partir do momento em que dá legitimidade e autoridade para que o homem se comporte da maneira como a lei já mostrou que precisa ter um limite. A reportagem da Olivia Freitas vai explicar direitinho que tipo de discurso é esse. Uma história que se repete todos os dias. 1.184 mulheres foram vítimas de feminicídio até outubro deste ano. Muitos crimes cometidos ou tentados na frente de testemunhas em plena luz do dia. Meu Deus do céu, mano. São casos que chamam a atenção pela frequência e também pela brutalidade com que são cometidos, apesar das leis terem ficado mais rígidas nos últimos anos. E quanto maior é a mobilização a favor da igualdade, maior tem sido também o discurso de ódio contra as mulheres, principalmente na internet, por meio das redes sociais. São movimentos como o Red Pill, em inglês, pílula vermelha. O apelido vem do filme Matrix, onde o personagem precisa escolher entre a pílula azul e a vermelha. Azul significa viver na ignorância e a vermelha, o despertar para a realidade. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. É o que os adeptos dizem estar fazendo. Os Red Pill são homens que acreditam ser prejudicados e perseguidos pelas leis que defendem as mulheres. Atacam movimentos como o feminismo e as leis de igualdade de gênero e têm influenciado os mais jovens. Não está aumentando a violência coisa nenhuma. O que está aumentando é a mídia sobre a violência. Você entendeu? A força mais forte na sociedade são os homens. E estão tentando castrar a gente. Supremacia masculina. Dentro das redes, ele encontra esse lugar de pertencimento. Ele encontra alguém que vai dizer para ele qual é o masculino ideal para se existir nesse mundo. Só que essas ferramentas pressupõem agressões e violências contra meninas e mulheres. Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário. Um dos principais nomes do movimento, o influenciador Thiago Schultz, que se intitula como coach de masculinidade, foi preso na semana passada por agredir a namorada. Ele responde ao processo em liberdade. Discursos e ações que desqualificam mulheres e meninas, evidenciam preconceito e se manifestam com desprezo são considerados misoginia. Significa enxergar a mulher como um ser inferior ao homem. Um projeto de lei que tramita no Senado quer incluir a misoginia na lei de racismo. A ideia é criminalizar a prática e classificá-la como um tipo de discriminação. É imprescindível uma lei que considere misoginia um crime de ódio, porque misoginia é um crime de ódio. A filha da Priscila foi uma vítima do feminicídio com apenas 15 anos. O crime aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, há 5 meses. Nicole foi morta e esquartejada pelo ex-namorado de 17 anos. Ele e outra adolescente confessaram o crime e foram apreendidos. Eles faziam parte de grupos extremistas na internet. Nesses grupos, não são só as mulheres, as meninas também são vítimas, né? A misoginia, eles mesmos, esses discursos na internet têm que acabar, têm que parar, porque senão a gente vai perder essa geração, vai perder mais meninas, mais mulheres para a violência, para o ódio, para a misoginia. A gente está perdendo também a capacidade de entender a diferença de liberdade de expressão e tolerância com o absurdo. Liberdade de expressão é você ter o direito de defender o seu posicionamento desde que ele não fira o direito do próximo. Desde que ele não descumpra a lei. Desde que ele não incentive pessoas a praticarem crime. Porque aí você não está usando o seu direito de expressão. Você está usando a plataforma digital para continuar uma violência que
até algum tempo atrás, parecia um pouco mais discreta. A partir do momento em que as mulheres ganham voz, a partir do momento em que a mídia trata o feminicídio com o absurdo que ele precisa ser, a partir do momento em que vozes femininas se levantam na política, e aqui eu não estou falando de partido A, partido B, estou falando de mulher na política. O discurso de inferiorizar essa mulher, ele vai ganhando força. É uma reação. O que a gente está vendo hoje é uma reação de quem não está sabendo lidar com a convivência com mulheres em postos de chefia. De homens que não entendem que a igualdade do gênero tem que ser tratada como prioridade. E quando esse discurso atinge os mais jovens, você já está preparando uma formação que, ao invés de andar para frente, está dando 7, 8, 10 passos para trás. Uma sociedade que quer avançar não pode aceitar esse tipo de discurso como sendo algo tolerável. Ou a gente fortalece as leis para colocar limite nessas pessoas, ou a gente vai a cada ano trazer novos recordes de vítimas da Lei Maria da Penha, de casos de feminicídio, ou pior, as leis que hoje protegem as mulheres, que já não são suficientes, podem começar a enfraquecer. Olho muito aberto para o que a gente está vivendo, que não é pouca coisa, e o risco é real. Não é só discurso, é metodologia. 11h06, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta daqui a pouquinho com a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A partir deste sábado, dia 13 de dezembro, a linha de ônibus 416, que atende o Jardim do Lago, terá mais ônibus e novos horários nos fins de semana. A Indec decidiu fazer a mudança depois de analisar o aumento de passageiros, principalmente nos horários de maior movimento no Campinas Shopping. Aos sábados, a frota passa de 2 para 3 ônibus, diminuindo o tempo de espera de 60 para 40 minutos. 2 ônibus também vão circular à noite e o intervalo cai de 120 para 60 minutos. Com isso, os horários serão ajustados. Aos sábados, as saídas do Jardim do Lago serão das 5 da manhã às 11 da noite e do Terminal Metropolitano das 6 da manhã à meia-noite. Aos domingos e feriados, o atendimento noturno aumenta, com partidas de hora em hora das 6 da tarde às 11 da noite no Jardim do Lago e das 6 da tarde à meia-noite no Terminal Metropolitano. A linha 416 faz o trajeto entre o Jardim do Lago e o Terminal Metropolitano, passando pelo Corredor Central e pelo Campinas Shopping, e transporta cerca de 1.400 pessoas por dia. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Manhã Bandeirantes.
11 horas da manhã, 9 minutos. Nós já temos conosco a repórter Lucimeire Ramalho falando de uma investigação do GAECO, Ministério Público do Estado de São Paulo, que prendeu pessoas ligadas a duas facções criminosas, o PCC e o Comando Vermelho. O que as autoridades paulistas estão investigando nesse ano de 2025 é que a facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, estaria financiando bandidos que estariam se separando do PCC. Dissidentes que formariam uma própria facção, uma forma deles também dominarem território. E quem fica no meio desse fogo cruzado? A população de Rio Claro. O BAEP da Polícia Militar foi acionado para o cumprimento de alguns desses mandados. Drogas foram apreendidas nas casas de suspeitos com uso de cão farejador e teve troca de tiros em um dos endereços. Lucimeire Ramalho conta tudo pra gente a partir de agora aqui no Manhã Bandeirantes. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, uma investigação que foi feita pelos promotores do GAECO, do Ministério Público, aqui na cidade de Piracicaba. E diante aí de todas as informações que foram coletadas, então os promotores saíram às ruas hoje para cumprir 4 mandados de busca e apreensão e tiveram o apoio aqui dos policiais do 10º Batalhão na cidade de Piracicaba. Eles foram para a cidade de Rio Claro justamente porque a investigação é na cidade de Rio Claro e os 4 endereços onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão são endereços ligados a pessoas aí que têm ligação com organizações criminosas. A investigação já vinha sendo feita aí há um tempo. E hoje, então, eles foram até os locais para cumprir, então, esses mandados, né, nesses endereços vinculados a essas pessoas que têm aí ligação com essas facções criminosas. Foram cumpridos, então, viu, Heitor, autorizados pela Justiça, 4 mandados de busca e apreensão. Em um desses locais, os policiais chegaram juntamente com os promotores, mas não tinha ninguém na residência. Num segundo endereço, um homem estava no local e ali, então, foram encontradas algumas armas. Esse homem, então, foi preso em flagrante, levado para a delegacia por porte ilegal de armas. Em um outro local também tinha um homem e ele foi preso por tráfico de drogas. Nesse local, Heitor, os cães farejadores da Polícia Militar que estavam junto fizeram todo um trabalho ali para localizar uma grande quantidade de drogas. Tinha maconha, um tijolo de maconha e 12 tabletes de maconha, pasta base de cocaína, além de R$5 mil em dinheiro. Tudo dinheiro do tráfico. Todo esse material foi apreendido, levado para a delegacia, juntamente com o homem que estava nesse endereço. E em um quarto local, viu, Heitor? O quarto local, os policiais chegaram, encontraram um homem que estava na casa, ele não estava dormindo, estava em um escritório já acordado e ele tinha 2 armas em punho. Houve ali uma troca de tiros e esse homem, então, acabou morrendo no local. O socorro ainda foi chamado, foi até o local, mas não houve tempo de fazer o socorro, ele acabou morrendo ali no local. Segundo o coronel Sabino, que conversou com a imprensa, esse homem aí era um dos principais alvos também da polícia. Esse homem, inclusive, Heitor, participou de um roubo a uma residência, um apartamento que fica no 15º andar, na cidade de Rio Claro, em 2019. O dono desse apartamento era, então, presidente da Câmara de Vereadores. Esse homem que morreu hoje se passou por policial federal junto com o grupo que estava com ele. Eles se passaram, então, por policiais federais para conseguir entrar no prédio, subir até o apartamento, então, desse homem. E houve ali um roubo de aproximadamente R$5 milhões. Então, esse homem já tinha participado aí desse crime e tem aí também passagem, né? Passagem por lavagem de dinheiro e era um dos principais alvos. Durante a troca de tiros, então, ele acabou morrendo ali no local. A operação de hoje, ela é oriunda de uma investigação do GAECO, do Ministério Público, que investiga facções criminosas na região de Rio Claro. Então, através dessa investigação, foi desencadeado 4 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos hoje em Rio Claro, sendo que durante o cumprimento de mandado, um dos alvos não foi localizado, mas em 3 locais se confirmaram as denúncias. Então, um indivíduo foi preso por porte ilegal de arma, um indivíduo foi preso por tráfico de drogas e um indivíduo, que era o principal alvo nosso, entrou em confronto com o Batalhão de Ações Especiais. Para nós contextualizarmos quem é esse indivíduo, ele esteve envolvido no roubo à residência do presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, há uns anos atrás. Ele e mais uma quadrilha que se vestiram de policiais federais invadiram o apartamento de forma clandestina e subtraíram quase R$5 milhões. Esse indivíduo também possui registro de atirador e colecionador, porém ele teria simulado o furto de seu acervo e entregado as armas também na mão da facção criminosa. E também ele é investigado atualmente por ocultação de bens, e por lavagem de dinheiro. 11 horas 14 minutos.
Tenso, hein? Preocupante esse cenário. Quinto sinal marcando 11h15. Antes da gente começar o giro dos nossos ouvintes, que eu já vou trazer na sequência, a Nath Luquezzi tem notícia sobre uma aprovação de lei aqui em Campinas que zera os juros e multas de imóveis que tenham os dados atualizados. Explica direitinho, vamos tentar mastigar isso para quem está ouvindo a gente agora, Nath. Então, a Prefeitura de Campinas sancionou na última quinta-feira a lei que cria o Programa de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento e de Regularização Cadastral e Tributário. O que é isso? É uma iniciativa que permite que os contribuintes atualizem os seus dados cadastrais, os dados dos seus imóveis, sem o pagamento de juros ou multas. Os contribuintes que precisam atualizar os dados dos imóveis serão informados via e-mail ou carta. As penalidades só serão aplicadas se o contribuinte não fizer a regularização. Nos próximos dias, então, a Secretaria de Finanças vai publicar o decreto que normatiza o funcionamento desse programa. Em janeiro de 2026, vai se iniciar, então, o envio dos comunicados para os contribuintes que têm que atualizar os dados dos imóveis. E aí, os próximos passos. Os contribuintes que precisam atualizar os dados dos imóveis serão informados, então, por e-mail ou carta, e nela terão todas as informações necessárias, imagem do imóvel detectada pela foto e o prazo para, assim, a manifestação. Recebi a notificação, o que fazer? Você pode acessar o Sirigeu usando o link e os dados de acesso indicados na notificação para entrar no sistema. Quando receber a carta, o e-mail, esse link já vai estar disponibilizado na própria carta ou no e-mail. Comparar os dados apresentados com a situação real do imóvel, manifestar concordância ou, se necessário, fazer uma nova declaração. E aí sim, seguir as instruções do próprio sistema para finalizar o processo e colocar o imóvel em dia. Se você tiver alguma dúvida, pode acessar o portal bandmulti.com.br, que vai te dar o passo a passo, o caminho para você saber exatamente como, nesta hora também, ter o seu direito válido após essa nova regra aqui da cidade de Campinas. São 11h17, 19971021493. Você participa pelo nosso WhatsApp nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Ontem um assíduo ouvinte que sempre manda mensagem aí, mandou uma mensagem horrorizado com a lei aprovada do dosimetria que, segundo ele, é para beneficiar o Bolsonaro. Ele só se esqueceu de um detalhe. Quando o filho do Bolsonaro falou que para se fechar o Supremo não era necessário mais que um cabo e 2 soldados, aquilo mexeu com o Supremo e eles precisavam agir e agiram. Eles acabaram com a prisão em segunda instância unicamente por ver entre os 7.500 presos que eles falaram que a lei, que a derrubada da prisão em segunda instância iria beneficiar, eles viram entre 7.500 presos um que era o único que tinha capacidade de enfrentar o Bolsonaro nas urnas e vencer. Então eles derrubaram, acabaram com a prisão em segunda instância. Depois veio um advogado que foi indicado pela Dilma para o Supremo, um tal de Fachin, e meteu a caneta lá e anulou a condenação desse cidadão. Ou seja, eles construíram tijolo a tijolo um candidato. Eu não sei se a imprensa não percebeu ou se a ligação ou se o partidarismo deles impediu eles de denunciar a coisa, mas tá na cara isso aí. Só não percebeu quem não quis. Então eu pergunto para esse ouvinte, nesse caso ele foi a favor, né, do benefício que o cidadão recebeu para concorrer à eleição? Num país onde o cidadão sai da cadeia e volta por não encontrar oportunidade, eles tiraram um elemento da cadeia e deram a ele a chance de concorrer ao mais alto cargo do executivo do país. E ganhou. Grande abraço a todos. Mensagem do Paulo Neves. O projeto de lei de redução das penas dos condenados pelos atos golpistas que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele não apenas beneficia Jair Bolsonaro, mas pode ter impacto sobre outros criminosos, como uma progressão mais rápida de regime para pessoas consideradas culpadas por coação no curso do processo, incêndio doloso e resistência contra agentes públicos, entre outros crimes. Isso são estudos técnicos que estão sendo feitos, porque você sabe que existe... É como se fosse um livro que você lê, tem uma primeira camada, que é aquilo que está na cara de todo mundo, mas se você for procurando ali nas brechas, você vai encontrar outras camadas também nessa lei. No caso de Bolsonaro, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por 5 crimes pelo Supremo Tribunal Federal, entre eles abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, que exigem violência ou grave ameaça.
O projeto permite que, nesses casos, a progressão de regime ocorra após o cumprimento de 16% da pena, como já acontece nos crimes sem o uso de violência. O que acontece? Há crimes que não estão no rol previsto para entrar nessa mudança. Então, para evitar que outros crimes violentos sejam beneficiados, o deputado federal, relator do projeto, o deputado Paulinho da Força Sindical do Solidariedade aqui de São Paulo, ele colocou exceções no projeto. Então, os crimes violentos ou com grave ameaça não podem constar dos capítulos 1 e 2 do Código Penal. Porque a lei não é só para agora, a lei ela vai ficar, independente do que aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que tem crimes que não estão nessa lei e que podem ser cometidos também com uso de violência, mas que os condenados podem se beneficiar com uma mudança de regime prisional mais rápido, indo para o semiaberto ou até mesmo indo para o regime aberto. Quem está batendo muito nessa tecla é o PSB. Inclusive, a deputada Tabata Amaral diz que vai à justiça, que o PSB vai tentar reverter essa decisão. PSB que teve um único voto a favor da lei de dosimetria, do deputado federal, o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Todos os outros deputados do PSB votaram contra a dosimetria. Então, o que pode acontecer? Podem se aproveitar do projeto condenados por coação no curso do processo, que é, por exemplo, ameaçar uma testemunha para alterar um depoimento. Atentado contra a segurança de transporte, quem usa, por exemplo, de violência para tomar o controle de um veículo, de uma aeronave, de uma embarcação. Pode se beneficiar dessa lei quem praticou um incêndio doloso. Ele colocou fogo no imóvel de propósito. Aí vem um capítulo à parte que a gente precisa ficar atento. Crimes contra a organização do trabalho também terão progressão antecipada de pena, se a lei for alterada, porque ainda vai passar pelo Senado. Estariam incluídos o uso de violência ou ameaça para impedir alguém de trabalhar, paralisação de trabalho mediante violência, invasão do estabelecimento industrial ou comercial com violência. A medida também pode beneficiar aqueles que estão ligados a crimes de organização criminosa. E outras pessoas que, recentemente, também foram investigadas e foram presas por crimes que não têm a violência, mas que podem estar diretamente ligados ao desvio de dinheiro público. E os deputados foram a favor. Vai muito além de Bolsonaro e Lula o que está acontecendo em Brasília, mas muito além. 11h22 tem mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia. Heitor, às vezes tem uns ditados, né? Assim, vou falar 3. É assim, nada melhor que um dia depois do outro. Tem aquele também assim, né? Tem dia que o dia parece noite. E tem um ditado aí que eu ouvi numa novela que eu até tô gostando muito, que fala assim: tudo que vem de ruim é pra melhorar. Ó, Heitor, hoje quero falar sobre um personagem que acho que foi a única coisa de bom que ele fez na vida dele. Foi o morcegão que foi presidente do Brasil, Michel Temer. Obrigado, Michel Temer. Ele colocou lá, sem querer, né? Porque isso aí só fez maldade. Mas colocou lá um dos maiores ministros, o magnífico Alexandre de Moraes. E falar nisso, parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Esse é o Marco Bedin e ele está se referindo à decisão do ministro Alexandre de Moraes que vai ser analisada ainda hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que anulou a votação na Câmara que manteve o mandato da deputada federal Carla Zambelli, condenada 2 vezes à prisão pelo colegiado, ela que está presa na Itália. Na decisão tomada, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, emposse o suplente da deputada Adilson Barroso, que por muitos anos foi vereador em São Paulo, ele é do PL de São Paulo, em até 48 horas.
A Natália Passi tem mais informações sobre esse assunto, inclusive a repercussão no meio político entre governistas e opositores da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Natália. O ministro declarou nula a decisão da Câmara que rejeitou a cassação de Carla Zambelli e decretou a perda imediata do mandato da parlamentar, que está presa na Itália aguardando o julgamento do pedido de extradição feito pela Justiça brasileira. Moraes ainda deu 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, efetive a posse do suplente dela, Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. O ministro afirmou que a votação da Câmara foi uma clara violação à Constituição, desrespeitando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de ter flagrante desvio de finalidade. O presidente da primeira turma, Flávio Dino, marcou uma sessão virtual para esta sexta para que os outros ministros confirmem ou não a decisão de Moraes. A PGR já foi comunicada. Lindeberg Farias, líder do PT na Câmara, que mais cedo tinha apresentado um mandado de segurança contra a decisão da Câmara, celebrou a decisão. Gente, vitória do direito, vitória da democracia. Não vamos admitir essa bancada de foragistas. Estou muito feliz, tá? A gente agiu no momento certo e conseguimos uma vitória muito importante. Já o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, chamou Moraes de ditador psicopata. Esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição e impõe dia a dia a sua ditadura como orfina a todos nós brasileiros. Triste Brasil, triste democracia. O deputado Sanderson, também do PL, afirma que a decisão é uma tentativa de humilhar o Congresso. Nós estamos enxergando isso como uma afronta, uma ofensa, uma tentativa de humilhar, constranger o parlamento brasileiro. E quando um juiz que não tem um voto quer constranger o parlamento inteiro, ele está agindo como um golpista, como alguém que não tem apreço pela democracia brasileira. Zambelli foi condenada pelo Supremo a mais de 15 anos de prisão em 2 processos, por comandar a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por perseguição armada a um apoiador de Lula. É com vocês. Muito obrigado, Natália Passi, da Natália Passi para a Natália Lucchesi. O tempo tá curtíssimo, mas a gente não pode deixar de falar das atrações de Natal nesse final de ano e neste final de semana especificamente. Nath, separa algumas dicas pra gente agora, pra quem tá acompanhando o Manhã Bandeirantes e quiser curtir o Natal com eventos gratuitos em Campinas. Onde é que pode ir nesse fim de semana? Rapidão, em Vila Natalina Sou Encantado, então a Praça Arautos da Paz segue com a programação da Vila Natalina até o dia 14 de dezembro. Ele funciona na sexta-feira das 5 até as 10 da noite e no sábado e domingo das 11 até as 22 horas. Então vão ter 50 operações de gastronomia, artesanato, bem bacana, feira hippie e quebra-nozes no dia 12. Então hoje, às 6 horas da tarde, a Feira Hippie de Natal recebe integrantes do elenco de Quebra-Nozes, o musical. Já nos dias 13 e 14, a Feira Hippie segue com a sua programação normal. Tem a Orquestra Sinfônica de Campinas, que vai realizar o concerto de Natal, também sábado, dia 13, às 19 horas. E a Feira de Barão, Natal Encantado, na Praça do Coco. Natal Encantado na Praça. O evento ocorre, então, até o dia 21 de dezembro. 11h28, o Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O Plano Vital do Saúde Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e pelos municípios vizinhos, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica na Avenida Andrade Neves, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura, só para trazer 2 exemplos. E um grande diferencial: é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência, você pode ligar para o telefone DDD 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes.
sexta-feira é dia de agenda cultural no Band Mulher, que eu sei que hoje vai mostrar um festival de vivência nordestina que acontece aqui em Campinas, Nath. Sim, senhor. E teremos também hoje receita e vamos falar sobre fisioterapia neonatal. Tudo isso e muito mais eu te espero às 1h30 na tela da Band. Bom final de semana e até segunda-feira. Até. Agradecendo a todos que mandaram mensagem. Alô, Edivalmir Massa, um abraço pra você. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique. Um abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família pra